Você sabia que para entender a ação judicial que o Twitter promoveu contra o Elon Musk, a gente precisa voltar para a Idade Média? É isso mesmo. A ação foi proposta na Chancery Court do estado de Delaware, uma das últimas Chancery Courts existentes nos Estados Unidos. E foi por causa dela que o Twitter foi comprado. Quer saber mais? Então não sai daí. Olá, este é o canal da Traduz Direito. Eu sou Marina Bevilacqua, advogada, tradutora e professora de inglês jurídico. E aqui no canal você encontra dicas de inglês jurídico, explicações de casos polêmicos atuais, de casos polêmicos que fizeram história, direito comparado e tudo que permeia a linguagem do direito em inglês. E hoje nós vamos falar a respeito do caso do Twitter contra o Elon Musk, que fez com que o bilionário comprasse a empresa depois de um grande imbróglio envolvendo autoridades como a Securities and Exchange Commission, que corresponde à CVM nossa aqui do Brasil, envolveu investidores e a alta cúpula do Twitter. Então, vamos lá! A briga na justiça começou ano passado, em 2022, depois do bilionário dar para trás, após ter oferecido 44 bilhões de dólares pelo Twitter. E esses 44 bilhões de dólares correspondem à soma do valor unitário por ação que ele ofereceu, que era de 54,20. E há quem diga que esses 4,20 dos 54,20 são uma alusão à maconha, que o bilionário costuma fazer em suas postagens. Para quem não sabe, 420 é um código que se refere à maconha e que surgiu lá nos anos 70, quando um grupo de alunos de uma high school de San Rafael, na Califórnia, se reunia às sextas-feiras, depois da aula, para fumar maconha. E eles se encontravam pontualmente às 4h20. Por isso, 420 é um número que ficou associado à maconha. E também foi por isso que existe a data do Dia da Maconha, né, que é o dia 20 de abril, porque 420, 4 para abril, 20 para o dia 20 de abril é o The Weed Day. Bom, isso é só uma curiosidade e para quem tiver interesse, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, explicando com uma matéria que explica essa história. Muito bem. O fato é que a oferta de compra surpreendeu a alta cúpula do Twitter porque ela veio logo em seguida, logo após um convite que os altos executivos do Twitter fizeram para o Elon Musk. Eles convidaram o Elon Musk para ser um membro do Board of Directors, certo? Ele foi convidado a ser um director. Lembrando que director não é diretor, ok? Director, pelo menos nos Estados Unidos, no direito societário de lá, director é membro do conselho. E na Inglaterra, às vezes, a gente vê na Europa a designação de director para cargos que se equiparam em termos funcionais aos de diretoria aqui no Brasil. Mas, a rigor, um membro do Board of Director é um membro do conselho. Tá, então, se director não é diretor, como é que é diretor em inglês? Diretor é officer. Só que antes mesmo dele ser investido no cargo, o Elon Musk falou, ele aceitou o convite de ser director. Mas aí, na véspera de ser empossado, ele falou, quer saber? Eu não quero ser membro do board, eu vou comprar a empresa. E aí ele fez uma oferta de compra, que seria consumada por meio da assinatura de um merger agreement. E para quem não sabe, o merger agreement é um contrato de incorporação societária. Ah, mas eu ouvi falar que mergers and acquisitions é fusões e aquisições. Então, como é que merger não é fusão? Merger pode ser considerada fusão como termo genérico, na acepção genérica do termo. A gente fala fusões e aquisições como equivalente a mergers and acquisitions. Mas, a rigor, o evento societário que se consuma com uma merger equivale à nossa incorporação.
quando uma empresa é incorporada pela outra. A empresa incorporada deixa de existir, a empresa incorporadora prevalece. Então, como que foi estruturado esse contrato? O Elon Musk constituiu duas empresas, a X Holdings One e a X Holdings Two. A X Holdings One foi chamada de Parent no Merger Agreement e a X Holdings Two foi chamada de Acquisition Sub. Depois, lógico, as outras duas partes do contrato, o Twitter e o próprio Elon Musk. E aí, no próprio contrato, dizia assim, we refer to the merger of Acquisition Sub with and into Twitter as the merger. Então, quer dizer, a merger seria a incorporação da Acquisition Sub ao Twitter, tá? Muito bem. A fusão, como eu falei, que a fusão que não é merger, fusão é consolidation, e na fusão duas empresas se unem para formar uma terceira que ainda não existe. E o equivalente a fusão em inglês é consolidation. Muito bem, o Merger Agreement foi assinado. Só que um mês depois, o Elon Musk tweetou que o contrato estava suspenso porque ele não teria sido notificado, informado adequadamente a respeito do grande número de contas spam, as chamadas spam accounts or bot accounts, as contas falsas da plataforma. E que, por causa disso, o contrato estava suspenso. Acontece que o contrato que o Elon Musk havia assinado tinha uma cláusula muito, muito especial. Foi uma cláusula que os advogados do Twitter fizeram questão de incluir no contrato, que é a cláusula de Specific Performance. Specific Performance, como o próprio nome sugere, é desempenho, cumprimento específico. Exato, execução específica. Exatamente como a execução específica do nosso 536 do CPC brasileiro. E é aí que a Idade Média entra na história. Então, vamos lá, vamos entender como é que foi isso. Lá em 1066, quando a Inglaterra foi tomada pelos normandos, sob o comando de William the Conqueror, o Guilherme, o Conquistador, ele quis estabelecer na Inglaterra um governo centralizado. Ele não queria o poder dele dissipado. Então, o que ele fez? Ele distribuiu ao longo de por toda a ilha várias cortes, que eram as chamadas Courts of Law, ou Courts of Common Law, que eram os tribunais, porque ele queria um direito uniformizado, um direito uniforme em todo o território inglês. E esses tribunais ficaram conhecidos como as Courts of Law, or Courts of Common Law. O problema é que esses tribunais, esse sistema passou a se tornar muito rígido, porque o direito era distribuído na base do precedente. O que significa que se uma ação fosse proposta para a defesa de um direito ainda não protegido, que portanto não tivesse um precedente, aquela ação não era apreciada e a pessoa ficava sem amparo jurisdicional. Além disso, 90% dos casos eram solucionados na base da indenização. Então, a tutela jurisdicional que era dada nas Courts of Common Law costumava ser a indenização, damages. Então, na grande maioria das vezes, independentemente da natureza da causa, quem vencia a ação recebia damages. The awarding of damages, a concessão, a fixação de indenização por perdas e danos. Mas imagina, a indenização não resolve tudo. Na verdade, ela deixava a desejar, ela não fazia justiça em muitos casos. Porque pensa, e se o litígio fosse sobre a entrega de alguma coisa, a restituição de alguma coisa, a confecção de alguma coisa, ou a assinatura de um contrato, não é? Indenização não ajuda ninguém nesse caso. Então, o que acabava acontecendo? A parte vencedora recorria diretamente ao rei. Isso. Ela tinha o direito de peticionar ao rei, era o chamado de the right to petition the king,
que afinal era a fonte de toda a justiça e generosidade. E esse pedido era formulado da seguinte maneira: a pessoa alegava que, levando-se em consideração a peculiaridade do meu caso, já que o meu caso não se enquadra naquele rol de precedentes lá da Common Law, dos tribunais dos Courts of Common Law, então eu venho pedir que o rei, Sua Majestade, aplique princípios de equidade ao meu caso e me conceda uma tutela satisfatória, porque a indenização não me atende. Então, eram essas as bases em que eram feitas as petições ao rei. E o rei, que tinha muitas atribuições, não podia tomar conta ele não podia se dedicar à administração da justiça. O que ele fez? Ele delegou poderes para a apreciação desses casos ao Lord Chancellor. O Lord Chancellor era a segunda pessoa mais poderosa do reino. Ele era considerado o guardião da consciência do rei, the keeper of the king's conscience. Então, ninguém melhor do que ele para aplicar princípios de equidade ao caso concreto e, com isso, fazer justiça à parte que havia sido prejudicada. Num primeiro momento, o chanceler, ele fazia isso, o chancellor, ele fazia isso por meio de writs. Os writs eram atos escritos mesmo, eram documentos, e writ vem, claro, W-R-I-T, vem de writing, né? Então ele redigia mandados, writs, estabelecendo o que a parte deveria fazer para remediar a situação. Então ele impunha a solução, então a prática de um ato, a realização de uma tarefa, alguma coisa naquele writ. E assim foi, e os anos foram passando. E essas petições começaram a ficar tão frequentes, que lá para 1200, século XIII, foi se estabelecendo um sistema jurisdicional à parte, que ficou conhecido como a Equity Court, que por ser comandada pelo Chancellor, também era chamada de Chancery Court. E ao aplicar esses princípios de equidade, o Chancellor, ele inovou, ele trouxe tutelas jurisdicionais que até então não existiam e que não eram, nem que as Courts of Common Law nem pensavam em impor às partes. Entre as quais se destacam a injunction, né, que pode ser, a injunction é uma ordem judicial que determina a obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa. Então existem as mandatory injunctions e as prohibitory injunctions. Quer dizer, mandatory, que determina a obrigação de fazer algo, e a prohibitory é que impõe a cessação de uma prática lesiva de direito alheio. Foi nessa mesma época, e foi através da Chancery Court, que surgiu também a rescission, porque até então, em problemas relacionados a relações contratuais, o que existia era só a termination. Termination que produzia efeitos ex nunc, efeitos dali para frente, que não retroagiam. A rescission surgiu justamente para inovar nesse sentido. Rescission produzia efeitos retroativos, efeitos ex tunc, que remontavam à data da assinatura do contrato, anulando-o por completo. Outra medida que surgiu foi a rectification, que veio também amparar os trusts, porque os trusts também não eram reconhecidos nas Courts of Common Law. Então a rectification, ela veio, em conjunto com o trust, ela veio também acolher o direito de partes que se prejudicavam pelo descumprimento de um contrato de trust. E então essas duas novas medidas também foram instituídas pelo tribunal pela Equity Court ou Tribunal da Chancelaria. E qual mais? Specific Performance, justamente a execução específica que até então não existia, porque até então, na hipótese de descumprimento de contrato, o que acontecia? Indenização por perdas e danos. Era assim que se solucionava um descumprimento a contrato. Muito bem. Vale dizer também que na verdade, o Chancellor, ele, por ser um membro do clero,
Ele só conhecia ele só conhecia o direito canônico. Ele não conhecia o direito das common laws. Ele não sabia como é que funcionavam as courts of common law. Então, ele aplicava, ao administrar a justiça na equity court, o chancellor, ele, em vez de usar o sistema das courts of common law, que era um sistema oral, público, informal, com julgamento por júri, não. Na Chancery Court, o Chancellor adotava um sistema que era secreto, porque corria a portas fechadas, formal, porque era um sistema extremamente formal, era por escrito que tudo se fazia, e ele era julgado, os casos eram julgados exclusivamente pelo Chancellor, sem júri, para vocês verem como era diferente das Courts of Common Law. Esse sistema que na verdade era considerado um dual court system, um sistema dual, porque esse sistema ele perdurou por séculos na Inglaterra. Vejam, ele surgiu por volta de 1200, século XIII, e perdurou até o século XIX, quando em 1873 foi editada a Judicature Act, que impôs a incorporação, justamente, a merger, da Equity Court à Courts of Common Law. De modo que dali para frente, as Courts of Common Law passariam a então também ter poderes para outorgar as medidas judiciais que até então eram exclusivas dos tribunais da equity. Então, injunction, specific performance, rescission, tudo isso que era exclusivo da equity court, passou a partir de 1873 a ser outorgado também pelas Courts of Common Law. Vejam, isso aqui é o resumo do resumo de Equity Court. Literalmente, Equity Court in a nutshell. Porque existem muitas considerações a serem feitas. É interessantíssimo o direito das Equity Courts, a evolução desse direito. E é interessante também ver que a Equity Court ela surgiu justamente para remediar a excessiva rigidez das Courts of Common Law, lá no século XIII. E é interessante ver como, com o passar do tempo, a própria Equity Court se tornou rígida, excessivamente rígida, a ponto de o Charles Dickens tem aquela obra, o livro The Bleak House, onde ele descreve as barbaridades que aconteciam em termos formais, que acabavam por deixar a parte completamente destituída de qualquer direito. E que foi justamente próximo dessa época em que aconteceu a edição da Judicature Act. Então, o Elon Musk, o homem do futuro, ele foi vencido por um instrumento da Idade Média, a Specific Performance, né? Até porque, primeiro que o caso nem foi a julgamento, não teve trial, porque desde o início a Chancellor, a juíza da causa, a Kathleen McCormick, ela deu sinais de que ela não daria ganho de causa ao Elon Musk, justamente por causa da presença de uma Specific Performance Clause no Merger Agreement, tá certo? O juízo competente para apreciar a causa do Twitter contra o Elon Musk era o juízo de Delaware, né? O tribunal, a Chancery Court de Delaware. E Delaware é o estado queridinho das grandes empresas lá nos Estados Unidos. Coca-Cola, Walmart, inúmeras empresas, o próprio Twitter, Apple, são empresas que estão constituídas lá por um motivo. Não é só por questões tributárias, como muita gente acredita. Tem o fator tributário, sim, mas o fator predominante que leva as empresas a serem constituídas em Delaware é o fato de eles terem aquilo que eles chamam de Highly Developed Corporate Legal System, que é um sistema jurídico, uma justiça de direito societário, direito empresarial, extremamente desenvolvida e apta a apreciar causas societárias muito complexas e que, por causa disso, os grandes empresários se acham amparados pelo direito da Chancery Court. Então, é por causa disso que why Delaware? Por que Delaware? Por causa da Chancery Court. Tem outra coisa.
a constituição da empresa nos Estados Unidos, ela pode acontecer num estado, sendo que a sede administrativa pode ser em outro estado, né? Então, the corporation is organized in Delaware, quer dizer, ela é constituída em Delaware. But the principal place of business, né, a sede administrativa, is in San Francisco, como no caso do Twitter, fica em São Francisco, na Califórnia. E no fim das contas, os próprios advogados do Elon Musk disseram, olha, melhor você cumprir mesmo esse contrato, porque essa cláusula de specific performance é incontornável nesse caso, e se você for a julgamento, você vai perder. Então foi por isso que o Elon Musk foi vencido por um instrumento da idade, um instrumento jurídico da Idade Média. E é por isso que é interessante a gente conhecer a história do direito, a evolução do direito ao longo dos anos, dos séculos, e porque isso, além de tudo, além de ser culturalmente muito rico, ajuda a esclarecer muitas dúvidas, porque explica muito do que acontece hoje, como é o caso justamente da ação do Twitter contra o Elon Musk. E aí, gostou do conteúdo? Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o conteúdo com seus amigos e deixe também as suas sugestões, os seus comentários aqui embaixo, e assim a gente faz mais vídeos que sejam do seu interesse, que matem a sua curiosidade. Muito obrigada e até o próximo vídeo.